O Estado precisa entrar com educação, com inclusão social. Quando você oferece tudo isso a essas crianças de hoje, crianças de comunidade, de favela, você dá direito a elas de escolher, você dá direito de escolhas. Apesar de quase todos terem passagem pela polícia, quem mesmo mexe com isso é de outro nível. Entendeu? Deve ser pessoas grandes, que sabem até falar outros idiomas para negociar com traficantes lá fora. Então, foi válido para o momento, mas não vai resolver, infelizmente, a situação da criminalidade. 28 vidas ceifadas. Entre elas, um policial. Dos 27, 25 tinham passagens pela polícia. Como terminar com a guerra armada no estado do Rio de Janeiro? É uma resposta difícil de ter conclusão. O Plantão em Foco coloca em xeque as faces da violência no Rio. É sobre violência, é sobre direitos humanos, é sobre vidas. É sobre algo muito mais além. Tudo isso você confere agora no Plantão da Tarde. Eu sou Amanda Ribeiro. E eu sou Ezequiel Manhães. A guerra armada no estado do Rio ceifou ao menos 28 vidas na semana passada em uma operação policial realizada no complexo do Jacarezinho, na Zona Norte. As investigações mostram que dos 27 mortos, 25 tinham passagens pela polícia. Uma vítima, que totaliza 28 mortes, era policial civil, que perdeu o fôlego de vida ao ser alvejado na cabeça. Esse cenário devastador levanta uma série de críticas, lados e opiniões. E bandeiras políticas contribuem para o caos no debate, que é muito mais profundo e histórico. A política de segurança pública. Será que ela tem sido eficaz? A operação da última quinta-feira, dia 6, precisa ser analisada em diversos pontos. Primeiro, o alto número de mortes. Segundo, o vazamento de informações e prévia ciência por parte dos traficantes do conteúdo da operação. Terceiro, o trabalho institucional da polícia. São esses e vários outros os caminhos, e a ordem dos fatores podem ser alterados no percurso. De um lado, as críticas sobre o alto número de vidas ceifadas, muitos consideram a operação um fracasso por essa razão. Há ainda os que dizem que as pessoas envolvidas no crime deveriam ser capturadas e levadas para a prisão. Do outro lado, a justificativa de que só quem está na área de detenção teria propriedade para falar sobre o assunto. A operação que comentamos aqui visava combater grupos armados de traficantes de drogas que estariam aliciando crianças para o crime. De acordo com a Polícia Civil, a região do Jacarezinho é um dos quartéis-generais da facção Comando Vermelho na Zona Norte e abriga, abre aspas, uma quantidade relevante de armamentos, fecha aspas, protegidos por barricadas e táticas de guerrilha adotadas pelo grupo criminoso. Apesar de toda uma estratégia que durou meses para ser executada, o tiroteio na manhã daquela quinta-feira já tinha deixado 2 passageiros do metrô feridos dentro de um trem da linha 2, na altura da estação Triagem, na zona norte do Rio. Os disparos podem ter ligação com a operação. Segundo o Metrô Rio, o acidente ocorreu após o vidro de uma das composições aparentemente ser atingido por um projétil vindo da área externa. Um passageiro foi atingido de raspão no braço e o outro por estilhaços de vidro. Ambos foram socorridos e levados para hospitais municipais. Ainda sobre o Jacarezinho, a Polícia Civil e o governo do Rio negaram ter havido execuções durante a operação e sustentaram que os mortos eram ligados ao tráfico de drogas, embora a ação seja questionada por organizações de direitos humanos e por moradores da comunidade. A alta cúpula da polícia diz também que só atira quando a equipe é atacada, dando a entender aquela situação do Jacarezinho. O governador Cláudio Castro afirmou que o governo do estado é o maior interessado em apurar as circunstâncias dos fatos ocorridos e determinou total transparência na apuração. O governador também criticou a reação dos criminosos. Vamos ouvir. A segurança pública é historicamente um dos maiores desafios do estado do Rio de Janeiro. Desde que assumi, em agosto do ano passado, iniciamos um duro combate às milícias, algo que há muito tempo não vinha sendo feito. Prendemos mais de 600 milicianos e bloqueamos R$1,5 bilhão das quadrilhas. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que a operação de ontem, realizada pela Polícia Civil,
foi o fiel cumprimento de dezenas de mandatos expedidos pela Justiça. Foram 10 meses de trabalho de investigação que revelaram a rotina de terror e humilhação que o tráfico impôs aos moradores. Crianças eram aliciadas e cooptadas para o crime. Famílias inteiras eram expulsas de suas casas e mortas. A deputada estadual Renata Souza, do PSOL, engajada na pauta de direitos humanos na Alerj, encaminhou ofícios à ONU e ao Conselho Nacional de Direitos Humanos com pedido de missão urgente no Rio de Janeiro para o acompanhamento das investigações. Segundo ela, abre aspas, da chacina, fecha aspas, promovida pela Polícia Civil na favela do Jacarezinho. Para a deputada, esse acompanhamento externo é essencial. É inaceitável que qualquer operação policial que tenha um número de mortes de chacina seja considerada exitosa ou de sucesso. Isso é gravíssimo. Então, portanto, as nossas ações com relação à chacina do Jacarezinho têm a ver com a possibilidade de transparência, investigação e isenção sobre o que está sendo investigado com relação a todas as denúncias, em especial sobre execuções sumárias que ocorreram, inclusive na casa de moradores que sequer tinham a ver com aquela situação. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lamentou as mortes ocorridas na operação. Disse que é urgente a necessidade de combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e às demais atividades marginais que ocorrem na cidade e, em nota, disse entender também que essas devem ocorrer de forma a proteger a vida de todos, especialmente dos moradores, que também são vítimas e reféns de atividades criminosas. Em relação às notícias veiculadas na última sexta-feira, dia 7, um dia depois da operação, referentes ao suposto vazamento de informações para os traficantes, o Ministério Público do Rio esclareceu que foi ajuizada a ação no final do último mês, decretando a prisão dos denunciados, oportunidade em que foi suspenso o sigilo do processo, tornando públicas todas as peças processuais. O Plantão em Foco consultou dados do Instituto Fogo Cruzado, instituição que pesquisa a violência armada no Brasil, e viu que no Rio, em 2020, 170 pessoas foram mortas a tiros em 44 incidentes que terminaram com 3 mortos ou mais em cada caso, o que configura chacina. Apesar de ainda alarmantes em comparação com 2019, houve queda de 46% no número de casos e de 44% no número de mortos. O ex-capitão do BOPE, Paulo Storani, espera que situações como esta não voltem a acontecer, mas afirma que é uma realidade do Rio de Janeiro. Para ele, é um erro tratar a operação como chacina. A forma como estão tratando a operação como chacina, estão desqualificando a chacina da Candelária, Vigário Geral, isso sim foi chacina, mas ali foi resultado de uma operação policial. Se abusos foram cometidos, que seja investigado e responsabilizado. Porque a polícia é sempre alcançável quando ela extrapola os limites legais. É identificados, processados, alguns presos, alguns perdem até a função. Os criminosos não. Já a especialista em segurança pública Jaqueline Muniz, também professora na Universidade Federal Fluminense, levantou a questão sobre a necessidade de criação das unidades de operações especiais e disse que o policial sozinho não daria conta de cenários mais arriscados para a própria polícia, ao cidadão, sendo esta a razão que se justifica historicamente a criação dessas unidades. E o que são essas unidades? Elas são corpos táticos, que devem ser altamente treinados, cuja razão de ser é passar a vida treinando para quando for na rua, produzir baixa zero, porque ninguém aqui tem licença para matar, ninguém aqui é James Bond. Em nenhuma polícia do mundo se tem licença para matar. Não se pode ir fazer uma operação e aí brincar de não perder viagem. Já que eu estou aqui, vamos brincar de tiro, porrada e bomba. Não é assim que funciona. Além do mais, ninguém se perguntou, por exemplo, que a operação não produziu segurança. Ela produziu insegurança, desordem, parou a economia da cidade, da região metropolitana, pessoas deixaram de circular, a riqueza deixou de circular. Então, afinal de contas, é para produzir segurança pública ou é para atender os caprichos e personalidades de chefia? Mesmo com a suspensão de operações policiais durante a pandemia de Covid-19, estabelecida pelo STF, em 77% dos casos houve presença de agentes de segurança na cena, ou seja, em 34 dos 44 casos registrados.
Apesar da redução do número de casos, foi em 2020 que ocorreram 2 das maiores chacinas no estado, de acordo com o Fogo Cruzado. No dia 15 de maio, 13 pessoas foram mortas a tiros durante uma operação policial no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Passados 5 meses, ocorreu a segunda maior chacina considerada pelo Fogo Cruzado. Era a noite de 15 de outubro, quando um comboio de milicianos passava pela rodovia Rio Santos, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Eles foram parados por agentes de uma força-tarefa da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal. Houve 12 mortos, entre eles o ex-PM Carlos Eduardo Benevides Gomes, o Cabo Benê, um dos homens mais procurados do estado, apontado como chefe da milícia de Itaguaí. E agora, voltando a falar sobre a Operação do Jacarezinho, a mais letal da história do Rio, o Ministério Público instituiu uma força-tarefa exclusiva para apurar os fatos ocorridos no último dia 6 de maio. Inicialmente, serão 4 promotores de justiça dedicados às investigações. Em entrevista coletiva realizada na terça-feira para anunciar a criação dessa força-tarefa, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, explicou que a atuação coletiva contribuirá para a apuração deste complexo caso. Nossa equipe tentou contato com o secretário de Estado de Polícia Civil, o Alan Turnovski, e com a Associação de Moradores do Jacarezinho, mas não obteve retorno. O Plantão da Tarde fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Amanda Ribeiro, Ezequiel Manhães e do auxiliar Saulo Júnior, estagiário sob supervisão do sonoplasta e editor Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com/plantãoemfoco, e agora também pelo Apple Podcasts.